Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Bom dia às pessoas que nos acompanham presencialmente nessa manhã de terça-feira aqui na Câmara Municipal de Pelotas e também a quem nos acompanha pela Rede Câmara. Sobre aqui os requerimentos que nós estamos discutindo nesse momento, eu acho que sempre é interessante que a gente tenha momentos de prestar informações, de explicar as questões para as pessoas como elas realmente são, né? Acho que isso ajuda para que as disputas políticas elas sejam mais nítidas, com informações adequadas. As pessoas sabem de quem cobrar determinado serviço ou atividade. A nossa vida em sociedade ela tem alto nível de complexidade e nós temos inúmeros problemas com os quais convivemos que eles não cabem nas caixinhas da burocracia administrativa do Estado brasileiro, porque no nosso cotidiano a gente vai se deparar com alguns problemas que estão relacionados com o poder público municipal e destes problemas eles são responsabilidade da Secretaria A, B, C ou D, assim como a gente lida com temas, problemas e dificuldades que estão relacionados com o governo do Estado. E dentro destes problemas, alguns deles são desta ou daquela secretaria e o mesmo para o governo federal. A combinação desse conjunto de fatores em uma sociedade em que privilegia o lucro e não a vida, em que privilegia um sistema econômico, político, financeiro, onde os grandes empresários têm mais direitos em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras, as pessoas que mais precisam, aqueles que demandam dos serviços públicos, torna-se uma grande confusão. Eu sempre digo que é importante que a gente tenha mais informação, e informação correta, nesse caso, justamente para que as pessoas não fiquem reféns de notícias falsas e de cobrar da instância A, B, C ou D, ou de cobrar da pessoa A, B, C ou D, problemas que não necessariamente estão relacionados com aquilo que é o sofrimento cotidiano das pessoas. Eu entendo que a proposição aqui de um conjunto de audiências tem esse sentido. Evidentemente que também é legítimo que se faça disputas políticas, né? Por exemplo, aqui durante a discussão dos requerimentos, nós estamos aprovando 3 requerimentos em conjunto, se fez referência a temas da campanha eleitoral, se fez referência a questões dos outros, se o termo, o vereador Cristiano, inclusive, utilizou esse termo, questões da companheirada e tudo mais. É também legítimo que se faça disputas políticas. O importante também, para que as pessoas saibam, é que existe a perspectiva de tentar informar, solucionar problemas, avançar, dar respostas, mesmo que não a que a gente gostaria de ouvir. A gente tem um problema, às vezes, que é histórico na nossa rua, no nosso bairro, na nossa UBS, na nossa escola, e é um problema que demanda um volume de recursos muito grande. Esse volume de recursos, o serviço público não vai ter acesso a isso num curto espaço de tempo. Explicar isso para as pessoas é fundamental. Obviamente que há os elementos de disputa política, e, repito, é legítimo, mas é importante que as pessoas prestem atenção àquilo que é a perspectiva de resolução de problema e àquilo que é disputa política. E há disputa política de alto nível, que é quando a gente debate as nossas teses, as nossas ideias de fundo, e há a disputa política de baixo nível e a disputa política de baixíssimo nível. Conseguir também identificar o que é cada uma dessas questões é muitíssimo importante. No minuto que me resta, vou fazer aqui só um relato, porque trabalhei muito inclusive na legislatura passada, sendo um parlamentar de oposição, com o tema das emendas impositivas de bancada federal. Nós temos uma deputada federal do nosso partido, do PSOL, a deputada federal Fernanda Melchione, é a única deputada do PSOL no estado do Rio Grande do Sul, e é uma das recordistas aqui de recursos destinados para a nossa cidade. E eu fiz um trabalho de trazer recursos, especialmente para a área da saúde, mesmo sendo um parlamentar de oposição. E muitas vezes me deparei com problemas importantes nesse debate com as secretarias de qual seria a destinação dos recursos. Nós, por exemplo, tínhamos uma compreensão que recursos de investimento de emendas impositivas federais, que são recursos, inclusive, um pouco mais volumosos, muito importantes para o município, faltam, que eles poderiam ser distribuídos em reformas de diversas unidades básicas de saúde. A questão é que, se o Poder Executivo tem um projeto lá de, por exemplo, construção de uma unidade em outro lugar e não de reformas daquele espaço,
o papel aqui de quem está articulando esse recurso, ele também fica um pouco limitado. Me deparei muitas vezes com este problema. Nós tivemos, nesse último período, lá reformas na UBS City Floresta, na Obelisco, e a construção, tem um recurso para a construção de uma nova UBS no bairro Santa Terezinha. Em nenhum desses momentos a gente simplesmente vai lá e determina para o governo, olha, façam isso aqui. Porque a gente, no histórico recente, tem muitos problemas com a aplicação e com a perda de recursos, inclusive, federais, recursos de emendas, em virtude da falta de projetos. Penso eu que elucidar isso, preparar os projetos, preparar boas negociações e boas conversas para que os recursos não sejam perdidos é absolutamente essencial. Um bom dia, muito obrigado. Obrigado, vereador Jurandir.